Oi, amores! Bem-vindos a mais um episódio de Medo em Companhia. Espero que vocês gostem do episódio de hoje. Eu selecionei histórias muito especiais para vocês. Deixa eu me apresentar, meu nome é Aline Valentim, eu tenho TikTok, Instagram, onde eu conto creepypastas, casos criminais, mistérios, histórias de terror. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, me segue lá, porque tem conteúdo exclusivo de lá, é diferente do daqui. Tem bastante coisa pra deixar arrepiado, tá, gente? Então, se prepara pra sua jornada pelo sobrenatural, porque tá começando mais um episódio e, como vocês sabem, eu não vou passar medo sozinha. Antes de começar, gente, por favor, não esqueçam. Segue a página, curte, faz tudo que tiver que fazer, pelo amor de Deus, ajuda, apoia essa criadora de conteúdo que tanto vos ama. Vamos começar com a história do meu seguidor Jeff. E o Jeff contou que quando ele era adolescente, né, mais novo, ele morava perto de uma casa de um senhor. E esse senhor era alcoólatra, ele bebia todo santo dia. E na casa desse senhor, no terreno, tinha uma casa pequena, que era onde esse senhor morava, e tinha uma outra casa que estava destruída, completamente destruída, toda queimada, que claramente tinha tido um incêndio ali em algum ponto da história, e aquela casa tinha ficado abandonada ali no terreno, e ele tinha construído uma outra casa menor onde ele morava. Bom, esse senhor bebia todo dia e ele ficava assim até tarde da madrugada, chorando e gritando na casa dele, como se ele tivesse lamentando alguma coisa. Ele era um senhor que era mais reservado, então, assim, eu acho que as pessoas não se metiam e deixavam ele lamentar e chorar e fazer o que ele tinha que fazer. Enfim, né? Até que um dia o Jeff estava no quarto dele e naquele dia ele não escutou nenhum choro, nenhum grito, nada vindo da casa desse senhor. E já era tão normal escutar isso que ele achou estranho. O Jeff levantou e foi até a janela do quarto dele e deu aquela espiada ali no terreno do vizinho, na casa do vizinho, para ver se tinha movimento, se estava acontecendo alguma coisa, porque ele ficou até preocupado com esse senhor, né? E aí ele chegou da janela, ficou lá olhando, tentando ver alguma coisa, até que ele notou que da casa queimada, numa das janelas tinha uma luzinha, como se tivesse uma vela acesa, como se alguém tivesse ali dentro. E isso chamou a atenção do Jeff, porque ele nunca via ninguém ali, era uma casa abandonada, toda queimada, os pedaços, então assim, foi estranho. E ele ficou prestando atenção naquela janela para ver se ele via alguma coisa, se via que tinha alguém ali dentro. Ele ficou olhando, até que de repente ele viu uma mulher chegar na janela. Essa mulher olhou para ele, sorriu, e ele reparou que o olho dela parecia ser completamente branco. Não tinha a bolinha do olho, sabe? Era tudo branco. O Jeff ficou completamente paralisado de medo olhando aquela mulher. Quando o senhorzinho saiu da casa dele, foi até lá na casa queimada, ele estava cambaleando e começou a gritar: Rosemary, Rosemary, volta para mim, eu não sei viver sem você. E ficou gritando, olhando diretamente para a janela onde estava essa mulher. O Jeff olhou de volta para a janela e quando ele olhou para a janela, essa mulher estava apontando para ele. O Jeff tomou um susto tão grande que ele saiu correndo, foi para a cama dele, se cobriu até a cabeça e ficou ali tremendo de medo. Ele falou que ele já devia estar ali há uns 30 minutos, com muito medo. Ele começou a escutar barulho da mãe dele saindo do quarto dela e indo até o quarto dele. Ele falou que a mãe dele tinha um problema no joelho, então era muito fácil de distinguir os passos dela para os passos de outra pessoa, porque ela tinha uma cadência muito típica dela por causa desse problema no joelho. Então ele ficou escutando a mãe dele vindo andando. Ele ouviu a mãe dele abrindo a porta do quarto e falando com ele, chamando por ele, mandando ele levantar e vir com ela. Só que ela estava falando de um jeito muito esquisito, que não era normal da mãe dele falar. Na hora, o Jeff pensou: isso daí não é minha mãe. Eu não vou sair daqui de jeito nenhum. Ele ficou com o cobertor em cima da cabeça lá, morrendo de medo. Só que aquela coisa no quarto dele não parava de chamar o nome dele. Então, ele começou a ficar curioso, a tentar entender, né, gente, o que estava acontecendo. E aí ele só destampou o olho dele pelo cobertor e olhou. E era a mulher que ele tinha visto na casa, não era a mãe dele. Ela estava parada na porta do quarto dele, no corredor, parada diretamente, assim, olhando para ele. E ela ficou fazendo sinal para ele vir com ela. O Jeff falou que continuou ali travado de medo, até que de repente a porta do quarto dele bateu com toda a força. O barulho da porta batendo acordou as outras pessoas da casa, e aí todo mundo da casa foi lá no quarto dele para ver o que estava acontecendo, assustados, né? Porque no meio da madrugada uma porta batendo assim do nada, as pessoas foram ver o que estava acontecendo. O Jeff contou tudo o que aconteceu para a mãe dele, mas ela não acreditou.
Ela achou que ele estava tirando onda com a cara dela. E ficou por isso mesmo. Um tempinho depois eles mudaram dessa casa, passaram-se 15 anos e um dia, do nada, andando na cidade dele, o Jeff encontra com esse senhor. E esse senhor estava muito melhor. Ele estava muito mais velho, porque tinha se passado 15 anos, só que ele parecia estar muito mais saudável. E aí o Jeff começou a conversar com ele e falou: já fui seu vizinho, eu lembro do senhor. E, enfim, os dois começaram a conversar. Esse senhor falou que estava sóbrio e o Jeff acabou contando aquela situação ali, aquela experiência sobrenatural que ele tinha tido nesse dia. E aí o senhorzinho falou com ele que nessa casa queimada ele tinha morado há muitos anos atrás com a esposa dele, a Rosemary. E a Rosemary tinha problemas psiquiátricos e um dia ela acabou colocando fogo na casa. Ela não sobreviveu ao incêndio, mas o filho dos dois sobreviveu. Depois disso, o filho dele culpou ele demais por isso, porque nessa época esse senhor passava muito tempo viajando, passava fora, né, para trabalho. Então, o filho dele culpava ele por ter abandonado a mãe e não ter cuidado dela. Então, o filho acabou se ressentindo do pai, acabou parando de falar com o pai, se mudou quando ele ficou grande o suficiente. E esse senhor acabou ficando ali sozinho e sempre se culpando também muito, achando que a culpa era dele, que ele tinha abandonado a esposa, que ele não tinha cuidado dela direito. Então, era por isso que ele bebia, para tentar abafar essa culpa nele. Esse dia, esse senhor também teve um sonho com a Rosemary e nesse sonho ela falava com ele que queria que ele fosse com ela para o mundo espiritual, mas que ele tinha que levar o menino para substituir o filho dos dois. E aí, no sonho desse senhor, a Rosemary falou que ele tinha que levar o Jeff. Enfim, e foi isso que aconteceu, foi essa experiência, e o Jeff não tem nenhuma explicação para isso. É uma situação que assombra ele até hoje quando ele pensa nisso, porque é muito bizarro, né, gente? A próxima história é de uma seguidora que não se identificou, então eu vou inventar um nome para ela, vou chamar ela de Ana, só para facilitar. Bom, a Ana contou que o pai dela sempre teve um dom, ele sempre foi muito sensitivo e era sempre em sonhos, assim, essa mediunidade dele acontecia em sonhos. Ele dormia e era como se ele conseguisse visitar o mundo dos espíritos enquanto ele estava dormindo. Era essa a mediunidade dele. E isso não era uma coisa que ele gostava, não, era uma coisa que era muito difícil para ele. Ele tinha muitos sonhos que ele acordava de madrugada gritando e chorando, então assim, não era uma coisa muito fácil de lidar para ele, não. E a Ana sempre viu o pai dela lutando com essa questão aí a vida inteira, e ela sempre teve muito medo de desenvolver algo parecido, de ter essa mediunidade também. Durante os primeiros 10 anos da vida dela, não aconteceu nada, ela nunca viu nada, estava tudo certo. Mas aí, quando ela completou 10 anos, ela começou a ter pesadelos também. Até aquele momento, a Ana não era uma pessoa que lembrava dos sonhos dela, não. Ela tinha sonhos, mas assim, ela só lembrava de fragmentos, de pouca coisa. Nunca foi uma coisa que era muito nítida, clara, e que quando ela acordava, ela conseguia lembrar de tudo, não. Esses sonhos, que eram sonhos mais pesados, mais reais, esses ela lembrava de tudo. E até hoje ela lembra de tudo, toda vez que ela tem um sonho desse tipo. Então, ela já consegue diferenciar as duas coisas, sabe? Sonhos normais de sonhos que são uma coisa mais sobrenatural. O primeiro sonho que ela teve foi, como eu falei, aos 10 anos. Ela estava sentada numa cadeira, numa sala muito escura. Ela, tipo assim, só em cima dela que tinha luz, em volta ela não conseguia ver nada. Era uma cadeira muito desconfortável e ela estava ali sentada escutando barulhos de pessoas falando, gritando, sabe, assim, parecendo sentir dor. E ela ficava ali com muito medo, sentada nessa cadeira, ouvindo esses sons em volta dela, sabendo que a sala onde ela estava lotada, mas ela não conseguia ver ninguém. Lentamente, essas vozes, esses gritos, essas coisas que ela estava ouvindo na sala foram ficando cada vez mais alto. Ela não conseguia se mexer, ela estava ali sentada desesperada, querendo muito sair dali, querendo muito mexer alguma coisa do corpo dela, e ela não conseguia. E ela só sentia as lágrimas escorrendo pelo rosto dela e aquele som ficando cada vez mais alto e ela com cada vez mais medo. Ela descreveu a experiência como assim, ser atacada por um monte de sensações e sentimentos ao mesmo tempo, sabe?
Ela não conseguia nem processar tudo que ela estava sentindo. Era como se ela estivesse sentindo todas as emoções de todas aquelas vozes que estavam em volta dela. Ela começou a sentir muita dor no corpo, muita dor na cabeça. Era como se estivessem esmagando o crânio dela. E foi nesse momento que ela acordou. Ela estava no quarto dela, claro. E a partir daí, as coisas começaram a mudar. Porque a Ana começou a sentir energias. Ela fala que ela não fala exatamente se ela via coisas, mas assim, ela sentia muita energia, como se ela conseguisse sentir que tinha alguém no ambiente, alguma presença sobrenatural. E isso drenava muito a energia dela. E isso foi ficando cada vez mais forte também com o passar dos anos. O próximo sonho, assim, né, dessa natureza sobrenatural que ela teve foi aos 13 anos de idade, foi logo depois da festa de aniversário do irmão mais novo dela. Nesse dia ela estava muito cansada, ela estava sentindo até que talvez ela fosse ficar doente, sabe, porque ela estava com mal-estar, estava com o corpo pesado. Ela resolveu sair um pouco mais cedo da festa e ir pro quarto dela dormir. E nesse sonho, dessa vez, ela estava andando numa floresta. Ela lembra de sentir muito medo, muita insegurança enquanto ela estava andando nessa floresta. E ela ia caminhando, pisando em lama molhada e olhando ao redor dela com muito medo, até que de repente ela escutava um barulho de alguma coisa perseguindo ela. Quando a Ana escuta isso, ela entra em pânico total e sai correndo pela floresta. Ela corria cada vez mais rápido, tentando se livrar do que estava perseguindo ela, mas ela escutava os passos cada vez mais perto. Ela também escutava risadas, como se as pessoas que estivessem perseguindo ela, estivessem também debochando do esforço dela de tentar fugir. Até que ela chegou num ponto da floresta que ela deu de cara com uma mulher muito alta, muito grande, que estava vestindo um vestido vermelho. Essa mulher tinha cabelo curto e não dava para ver o rosto dela, porque o cabelo estava fazendo sombra, mas ela via os olhos vermelhos dessa mulher e escutava essa mulher rindo dela. Nesse momento, a Ana perdeu completamente as forças, caiu no chão da floresta e ficou ali implorando pela vida dela. E foi nesse momento também que ela começou a sentir muita dor. Ela falou que era como se estivessem cortando o corpo dela todo, como se ela estivesse sendo dilacerada. E ela sabia que era essa mulher que estava fazendo isso com ela. Então, ela só ficava ali caída, sentindo muita dor e implorando pela vida dela, implorando para essa mulher parar de fazer isso com ela. E essa mulher não parava. Então a Ana começou a implorar pelo pai dela, começou a chamar pelo pai dela, pedindo ajuda. Essa mulher foi se aproximando dela, encostou na cabeça da Ana e falou: dorme. Nesse momento ficou tudo escuro e a Ana acordou na cama dela, no quarto dela. Esse sonho deixou a Ana tão apavorada que ela decidiu contar para a mãe dela. E ela contou tudo que ela tinha visto nesse sonho e falou que ela estava com muito medo. E então a mãe dela contou pro pai, e o pai veio conversar com a Ana e falou que ele acreditava que ela tinha o mesmo dom que ele de conseguir, né, viajar entre mundos e visitar o mundo espiritual, essas coisas, quando ela dormia. Ouvir isso do pai dela foi, assim, desesperador pra Ana, porque ela realmente não queria ter esse dom, ela não queria isso, ela não queria nada com isso. E aí ela perguntou pra ele se tinha como bloquear isso, e ele falou: olha, se você ignorar isso durante muito tempo, fizer bastante força pra ignorar, talvez um dia isso desapareça. Então a Ana meio que decidiu fazer isso, assim, ela começou a ignorar as coisas que ela via e aí ela começou a ver coisas também, ouvir coisas, enfim. Enquanto ela estava acordada, isso, né, claro. E durante um tempo isso deu certo. No dia que a Ana completou 15 anos, a família dela fez uma festa pequenininha, né, para poucos amigos e familiares. A Ana falou que ela nunca foi uma pessoa que gostava de festas grandes, então ela nunca se sentiu confortável nesses ambientes, então ela preferia uma coisa menor. E foi um dia muito legal. Mas durante a festa ela ficou com a sensação de que ela estava dissociando o tempo inteiro, sabe? E ela tentava voltar ali pro presente, pro momento e prestar atenção nas coisas, mas ela se pegava toda hora dissociando. E ela começou a achar aquilo muito estranho. Eventualmente ela foi pro quarto dela dormir, e aí ela falou que quando ela chegou lá no quarto dela, ela colocou roupa para dormir e tal, e antes de deitar, ela foi até a janela e foi fechar a cortina da janela do quarto dela. Quando ela estava fechando a cortina, ela escutou uma voz sussurrando baixinho perto do ouvido dela, falando parabéns. E era uma voz que ela já conhecia. Era uma voz ameaçadora. Ela decidiu ignorar, foi para a cama dela, deitou, ficou ali orando durante um tempo, com medo de fechar os olhos e ter algum sonho. E assim que ela pegou no sono, ela começou a ter um sonho bizarro desses. Novamente a Ana estava naquela sala escura, que ela não conseguia ver nada, até que de repente ela começou a escutar uma risadinha e quando ela olhou para o lado, ela viu aquela mulher de vestido vermelho. Essa mulher falou com ela feliz aniversário e foi se aproximando lentamente da Ana. Quando ela estava próxima o suficiente da luz,
A Ana conseguiu ver melhor e ela conseguiu ver que tinha duas coisas junto com essa mulher. Uma outra mulher de cabelo comprido, preto, e um homem que era completamente preto e parecia estar com um chapéu de vaqueiro. Assim, ele era tipo sombra, sabe? Ele não dava para ver nada dele, só o formato. Essa mulher de cabelo preto chegou perto da Ana, sussurrou um feliz aniversário também, ou um parabéns, deu os parabéns para ela ali pelo aniversário. E nesse momento a Ana estava com muito medo, só que ela ficou com ódio, porque ela não aguentava mais passar por essa situação sem entender o que estava acontecendo com ela. Então, esse ódio foi tão forte que ela sentiu que ela conseguiu quebrar aquela paralisia que ela ficava nessa cadeira e ela levantou e começou a gritar muito na cara dessas duas mulheres e desse cara, dessas entidades. Sei lá o que era isso, né, gente? Assim que a Ana começou a gritar, as vozes de gritos e desesperados da sala começou a aumentar, até ficar ensurdecedora. A Ana caiu no chão e começou a chorar e ela começou a sentir, assim, uma tristeza muito profunda, como ela nunca sentiu na vida dela. Era uma sensação de que ela nunca ia conseguir se livrar daquilo ali e que a vida dela ia ser daquele jeito sempre, sabe? Era uma coisa muito forte, muito avassaladora. A próxima coisa que a Ana lembra é de acordar. Ela vê o sol entrando pela janela do quarto dela e ela estava parada exatamente onde ela tinha ido fechar a cortina do quarto, só que ela estava caída no chão, mas ela estava no mesmo lugar. E foi aí que a Ana notou uma coisa que deixou ela apavorada, porque todas as vezes que ela tinha tido essas viagens para o mundo espiritual, tinha sido quando ela estava dormindo, sonhando, e dessa vez ela tinha começado essa viagem no momento que ela estava ali fechando a cortina e ela escutou aquele parabéns. Então, foi a primeira vez que isso aconteceu e foi assustador para ela. Gente, eu acabei de ver que a Ana, né, a Ana, que eu dei um nome fictício para ela assinou no final do e-mail o nome dela. Só que eu não sei como que pronuncia seu nome, amiga. Eu vou deixar escrito aqui na tela, mas eu não sei. É Vaiol? Veil? É Veil? Tipo, de Veil do mundo espiritual? É tipo isso? Enfim, não sei, mas o nome dela escreve dessa maneira aqui, tá, gente? A primeira história é da minha seguidora Gabi, e a Gabi contou que em fevereiro desse ano ela começou a ter um pesadelo muito estranho. Ela começou a sonhar com um homem que ela nunca tinha visto na vida dela, e esse homem estava sempre correndo atrás dela, ele estava sempre no quintal da casa dela, quando ela encontrava ele ali no sonho, e depois ele ficava perseguindo ela, correndo atrás dela, tentando falar alguma coisa com ela. E ele parecia muito desesperado, só que ela nunca conseguia entender o que ele falava, nunca conseguia lembrar se ele tinha falado mesmo alguma coisa, ela só lembrava desses fragmentos do sonho. E a Gabi também contou que ela sempre teve muito problema para dormir, então ela sempre dormiu muito tarde. E ela tem o hábito de ficar rezando até a hora que ela vai dormir. Até que um dia a Gabi estava lá, fazendo as orações dela, deitada, já esperando o sono começar a surgir, quando ela começou a escutar uma voz masculina falando com ela. Ela não conseguia entender o que estava falando, mas dava para entender que essa pessoa estava gritando e parecia estar muito bravo, muito desesperado, e era com ela. E parecia estar vindo da garagem. Pelo que eu entendi, o quarto da Gabi, a parede do quarto dela divide com a garagem. Então ela dava para ela escutar que estava vindo da garagem e que essa pessoa estava falando com ela. E logo ela notou que não era uma pessoa viva. Era uma coisa sobrenatural. Ela falou que ela se esforçou para tentar entender o que estava acontecendo, o que a pessoa estava dizendo, mas ela não conseguia entender. Era só aqueles gritos, aquela coisa desesperadora. E ela falou que foi dando muito medo nela, então ela começou a orar cada vez mais até isso parar e ela conseguir dormir. Mas a partir desse dia, a Gabi, toda vez que ela ia na garagem ou que ela passava pela porta da garagem, ela via um vulto lá na garagem. E era sempre um vulto de um formato de homem. Ela conseguia distinguir que era um homem e ele estava sempre ali. E isso foi acontecendo assim várias vezes, e não só esse vulto, mas ela também escutava voz masculina falando com ela, mas ela nunca conseguia entender o que era. Até que um dia, a Gabi e a mãe dela entraram no carro, foram para a garagem, entraram no carro para sair, as duas para ir para a rua, e aí a mãe da Gabi estava contando para ela de um senhor que tinha sido atropelado e tinha morrido. E ela estava contando do atropelamento. De repente, quando a mãe dela parou de falar, uma voz masculina perguntou: "E morreu?" As duas ficaram se olhando sem acreditar, porque foi muito nítido e deu para identificar muito bem que era uma voz masculina.
E elas não têm nenhuma explicação para aquilo ali, porque não tinha nenhum homem com elas, elas estavam na garagem sozinhas, então assim, elas não sabem o que aconteceu. A irmã da Gabi não era tão sensitiva quanto a Gabi, ela não via coisas, ela não ouvia coisas normalmente, mas ela tinha muitos sonhos estranhos, e nesses sonhos ela acabava vendo coisas. E aí, nessa mesma época, a irmã dela começou a ter um pesadelo. Era sempre o mesmo pesadelo, que a porta da sala estava aberta e ela tinha que correr e trancar, porque senão algum homem ia entrar na casa. Ela nunca via esse homem, mas ela tinha sempre essa sensação de que se ela não corresse, esse homem ia entrar na casa e que ela não podia deixar ele entrar. Esse sonho se repetiu várias vezes, até que um dia a irmã da Gabi teve um outro sonho. Nesse sonho a porta estava aberta, só que ela via o carro estacionado na rua e a porta do carro estava aberta também. E aí ela saía da casa e ia em direção ao carro para fechar essa porta. E quando ela estava voltando para casa, ela dava de cara com um homem. E aí esse homem se aproximava dela e falava que ele se chamava Ricardo, que ele tinha falecido durante a pandemia. E ele ficava tentando entregar um papel para ela, falando que ele precisava que ela fizesse 3 favores para ele. Só que a irmã da Gabi sentia muito medo desse homem. A sensação toda ali do sonho era de muito medo, não era um sonho mesmo, era um pesadelo, sabe? Então, ela nunca pegava esse papel, ela sempre falava com ele que ela não tinha autorização, que ela ia rezar por ele, mas que ela não podia ajudar ele e não pegava o papel. Até que um dia a Gabi e a irmã dela conversando, acabaram trocando figurinhas sobre essas experiências. E quando a Gabi descreveu o homem que ela tinha visto no sonho dela, era idêntico, era a mesma pessoa, era esse Ricardo. Outra coisa que começou a acontecer é que a Gabi tem um cachorro já idoso, ele tem 15 anos, e ele começou a toda madrugada acordar no mesmo horário e ir pro corredor e ficar olhando diretamente para a garagem e chorando e latindo e, tipo assim, parecia que ele estava vendo alguma coisa. Ele começou a fazer isso quase todo dia. Às vezes, quando a Gabi levantava, tipo, de madrugada para ir no banheiro, alguma coisa assim, ela tinha que passar por esse corredor que dava pra garagem. E aí, ela ia e quando ela chegava nesse corredor, ela via esse homem, essa sombra, parada na porta da garagem. Ela falou que assim que ela acendia a luz do corredor, era como se ele recuasse e sumisse. Mas ela conseguia ver certinho ele recuando, sabe? Não era, tipo, uma coisa que ela estava imaginando mesmo. Até que um dia a irmã dela teve esse mesmo pesadelo, em que ela saía para fechar a porta do carro e tal. Só que no final desse pesadelo, ela falava com esse cara que ela não podia ajudar ele, ela não pegava o papel da mão dele e falava que não podia ajudar ele, que ela não era autorizada a fazer isso e que nem ele era autorizado a ficar ali mais, que ele tinha que partir, que ele tinha que ir embora, e falava com ele que ia rezar pela alma dele e que era isso que ela podia fazer por ele. Depois que a irmã dela teve esse sonho, que ela conseguiu falar todas essas coisas com ele, elas nunca mais viram nada, nem vulto, elas não sentiram aquela energia na casa, não, e as coisas pararam, sabe? Pararam de acontecer e nunca mais elas viram o tal do Ricardo. A próxima história é da minha seguidora Amanda. A Amanda falou que em 2023 o avô dela faleceu e o avô dela sempre foi uma pessoa muito importante, muito presente na vida dela. Então, foi uma morte que foi muito difícil para ela, né? A Amanda falou que a mãe dela era solo e o avô dela sempre cumpriu esse papel de pai e sempre foi muito presente na criação dela e ajudou demais. Então, assim, foi muito difícil para ela toda essa situação. Ela falou que o avô dela tinha um problema cardíaco e ele sempre falou que ele não queria morrer num hospital, que ele preferia que, se fosse para morrer, que fosse uma coisa rápida e que ele pudesse morrer na casa dele. Que ele não queria ficar doente, ele tinha horror de hospital, de cirurgia, desse tipo de coisa. A Amanda também falou que ela tinha um ritual de final de semana com os avós dela, que era visitar eles todo final de semana para tomar café. Ela levava a filhinha dela junto, de 4 anos. Ela falou que a filha dela era completamente apaixonada no avô. Os dois brincavam muito. Então, era um momento mesmo de confraternização dos dois, sabe? E era muito legal ver aquilo. Então, ela fazia isso todo final de semana. Só que próximo da época que o avô dela acabou falecendo, a Amanda também estava grávida do segundo filho dela. E ela falou que foi uma gravidez muito difícil.
Lá no início da gravidez, ela passou muito mal, ela teve algumas questões médicas, foi uma gravidez de risco, mas graças a Deus deu tudo certo. Só que naquele início ali foi muito difícil para ela porque ela estava passando muito mal mesmo. Então, por exemplo, teve final de semana que ela não conseguiu ir visitar os avós, entendeu? Ela não conseguiu ser tão presente por causa da gravidez e do mal-estar que ela estava sentindo. Mas ela fazia questão de manter essa presença na vida dos dois, ela estava sempre ligando de chamada com eles, conversando, e ela lembra até que na época que ela recebeu a notícia de um diagnóstico, possível diagnóstico ruim para a gravidez dela, ela estava muito preocupada nesse dia, ela não contou para ninguém porque ela estava com medo mesmo. E ela estava conversando com a avó dela nessa chamada de vídeo, ela falou que o avô dela estava no fundo muito sério, e a avó dela falou: Olha, eu tive um sonho e uma entidade me pediu para te passar um recado. Ela falou que vai ficar tudo bem com seu bebê, que você não precisa se preocupar. E que aquilo para Amanda foi um alívio, porque ela realmente estava muito preocupada e ela ficou muito aliviada depois disso. Ela agradeceu o recado da avó, né, da entidade, se despediu da avó, se despediu do avô, foi deitar, dormir, e no dia seguinte ela acordou bem melhor. Ela não estava com tantos sintomas de mal-estar, ela estava se sentindo muito melhor. A primeira coisa que ela fez foi abrir o grupo da família, viu que o avô dela tinha mandado uma mensagem de bom dia, como ele fazia todo dia. Ela viu que estava tudo bem, ela ficou aliviada, viu que ele estava bem e o dia correu normalmente, não aconteceu nada de estranho no dia. Só que à noite, quando o marido dela chegou do trabalho, ele chegou com o olho todo vermelho e com cara de choro. E aí ela foi correndo para ver o que tinha acontecido, perguntar a ele o que tinha acontecido, e aí ele contou para ela que o avô dela tinha falecido. Ele tinha sido encontrado em casa e, enfim, ele tinha partido do jeito que ele sempre pediu para que acontecesse. Imediatamente os dois foram para a casa da avó da Amanda, prestaram apoio para ela, ajudaram ela ali a resolver tudo. O carro da funerária chegou, levou o avô. A Amanda falou que ela nem conseguiu ver o avô dela porque ela sabia que ia doer demais, então ela evitou até ver ele. O carro chegou, levou ele, preparou para o velório. E no velório, a Amanda não conseguiu ir, porque ela estava passando mal. E ainda tinha a questão também da a religião dela, fala que não é bom mulheres grávidas irem ao cemitério. Então, ela evitou isso. E além dela estar passando mal, né? Ainda teve isso, que ela também estava passando mal. Então, as duas coisas unidas e ela não pôde ir ao velório. Mas ela falou que durante todo o tempo do velório, ela ficou em casa e ela ficou orando sem parar por ele, sabe? Meio que meditando em nome dele e concentrada, focada, e de repente, enquanto ela orava, ela começou a conseguir ver o velório, como que estava tudo acontecendo, e foi muito real, muito nítido, muito claro. E quando a mãe dela e a avó chegaram do velório e começaram a contar para ela como tinha acontecido tudo, ela viu que ela já tinha visto, que tinha realmente acontecido como ela tinha visto nessa visão que ela teve. Depois de 7 dias do velório do avô dela, a avó dela não estava ficando em casa nessa época porque ela não estava bem, ela estava triste, ela não queria ficar lá sozinha, então ela estava na casa de algum parente. E aí, nesse dia, 7 dias depois, ela teve que ir em casa para pegar um documento. E aí a Amanda foi com ela. As duas entraram na casa, ela falou que foi muito triste de entrar ali, não ver ele, enfim, lembrar de tudo. Mas elas tentaram fazer as coisas o mais rápido possível. Ela e a avó entraram, acharam o documento, e aí, antes de ir embora, a Amanda foi no banheiro, e aí ela estava lá no banheiro quando ela escutou a voz do avô dela, chamando por ela e chamando pelo nome da filha dela. Na hora, ela falou que ela desabou a chorar, mas chorou ali no banheiro, não deixou a avó dela ver nada, e depois ela lavou o rosto, saiu de lá como se nada tivesse acontecido. E aí passou um mês que ele tinha falecido, e quando completou um mês certinho, a Amanda estava em casa e ela estava muito triste nesse dia. Ela estava sentindo muita saudade, né, gente? O luto é muito difícil mesmo. E para tentar lembrar um pouquinho dele e transformar essa dor em alguma coisa boa, ela colocou um álbum do Tim Maia, que ela sabia que era o favorito do avô dela, porque o avô dela era muito fã do Tim Maia, e colocou o álbum tocando e ficou ali cantando junto e lembrando de momentos legais do avô dela, enquanto ela limpava a casa, lavava a louça, e mantendo ele sempre ali na cabeça dela, nesse ritualzinho com a música favorita dele tocando. Depois que ela terminou de lavar a louça, ela saiu da cozinha e foi para a sala, e quando ela chegou na sala, ela olhou para a varanda e viu o avô dela sentado na varanda. Ela falou que ele estava com uma calça branca de linho e uma camisa de botão também branca.
E ele estava ali, sentado na varanda, curtindo o som, aproveitando. E quando ela viu ele ali, nossa, foi muito incrível, sabe? Foi um carinho no coração dela. Ela estava sentindo tanta saudade dele, tanta falta, então foi um momento indescritível para ela. E mais tarde, quando ela contou isso para a mãe dela, falou: "Ah, eu vi o vô, ele estava assim, assim". A mãe dela falou: "Caramba, olha, ele foi enterrado exatamente com essa roupa". Então ela acha que ele foi até ali para se despedir dela mesmo, para os dois terem um momento juntos. E isso é uma lembrança que ela nunca vai esquecer e que ela guarda assim dentro do coração dela. A próxima história é da minha seguidora Lilian. A Lilian falou que ela morou durante muito tempo numa casa assombrada. Essa casa tinha sido construída num terreno onde antes tinha um galpão que era do avô dela e o avô dela era carpinteiro. Depois que a carpintaria do avô dela acabou, eles construíram essa casa. E durante muito tempo da vida da Lilian, só tinha o primeiro andar dessa casa. O segundo andar tinha, tipo, erguido só as paredes, mas ainda não tinha teto, ainda não tinha nada. E ficou muito tempo assim, semi-construído. Mas o primeiro andar estava todo acabado, estava tudo certo, e a família dela morava nesse primeiro andar. Ela falou que durante muito tempo eles escutavam pessoas no andar de cima, mesmo que isso fosse impossível, né? Porque não tinha absolutamente nada lá. Ela falou que tinha material de construção e umas paredes mal feitas, erguidas. Mal acabadas, né, na verdade. E aí ela falou que quase toda noite eles escutavam barulho de coisa sendo arrastada, de pessoa andando, de gente falando, como se tivesse alguém vivendo, morando no segundo andar dessa casa. Era tão frequente que eles pararam de sentir medo e pararam até de notar. Virou uma coisa normal, sabe? Bom, os anos foram passando, eles finalizaram essa obra e aí ficou duas casas, uma casa no primeiro andar e uma casa no segundo andar. Passou alguns anos, a Lilian já estava casada, teve o primeiro filho dela e aí ela, o marido e o filho foram morar nessa casa do segundo andar. Ela falou que quando o bebê dela tinha uns 8 meses, ela estava trabalhando e ela ficava no trabalho até 10 horas da noite. Então, um dia ela chegou do trabalho, era esse horário, 10 horas, ela largou a bolsa dela no sofá da sala e entrou, foi cuidar do filho dela, foi tomar um banho, deu banho na criança, deu de mamar, fez tudo que tinha para fazer. E aí, depois, ela deitou com o filho dela no quartinho dele, e aí ele acabou pegando no sono, ela colocou ele no... Ela dormiu um tempo com ele, mas quando ela acordou, ela colocou ele no berço e decidiu ir até a sala para pegar a bolsa dela e pegar alguma coisa que ela tinha esquecido ali na bolsa. Quando ela chegou na sala, ela estava indo andando em direção ao sofá, quando ela olhou para frente, ela deu de cara com um bicho, uma coisa. Ela falou que parecia um cachorro, só que era muito grande, não tinha nenhum pelo no corpo, era completamente preto, só que parecia pele e tinha 2 olhos vermelhos. E essa coisa estava ali parada, olhando para ela, encarando ela e rosnando baixinho. Na hora, a Lilian ficou completamente congelada, olhando para essa coisa, ela não conseguia mover um músculo, até que essa coisa começou a rosnar mais alto e ela viu que essa coisa ia pular nela. Foi isso que fez ela descongelar desse medo e sair correndo. Foi direto pro quarto do filho dela, pegou a criança no colo e ficou ali parada, rezando, 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 sem parar, assim, orando com toda a fé do mundo para aquela coisa sumir. Ela ficou de olho fechado enquanto ela orava e ela escutou esse bicho, essa coisa, entrando no quarto e parando perto dela, rosnando para ela. A Lilian não sabe quanto tempo ela ficou ali, mas eventualmente essa coisa parou de rosnar. E aí, quando a Lilian teve coragem de abrir o olho e olhar, tinha desaparecido. Naquela noite, ela dormiu com o filho dela, porque ela ficou morrendo de medo. E no dia seguinte, quando ela acordou, ela foi andar pela casa e ela falou que a casa inteira estava fedendo demais. Parecia um cheiro de carne queimada, de pelo queimado, sabe? Uma coisa horrorosa. Ela falou que a casa estava insuportável de fedor. E ela não faz ideia do que foi isso. Ela só sabe que depois disso eles se mudaram, porque, né? Já estava suficiente, não precisava acontecer mais nada nessa casa para eles se mudarem. A próxima história é da minha seguidora, a Carla. E a Carla contou que quando ela era criança, ela e a família dela moraram na casa que era da avó e do avô dela. Nessa época, o avô dela já tinha falecido, mas a avó dela tinha se mudado para outra cidade. Então, a casa estava vazia, ela e a mãe, o padrasto e a irmã
tinham o sonho de construir uma casa para eles, então eles se mudaram para essa casa da avó para conseguir juntar dinheiro e fazer a casa deles e construir a casa deles. Então, enquanto isso estava acontecendo, eles estavam morando na casa da avó, porque aí não tinha que pagar aluguel, né? Era mais fácil para juntar dinheiro. Só que começou a acontecer umas coisas muito estranhas na casa. Começou com passos na varanda. A Carla e a irmã dela ficavam escutando uma pessoa andando na varanda. E era muito nítido, muito alto, dava para ter certeza que tinha uma pessoa ali. Só que quando elas chamavam o padrasto e o padrasto ia lá fora, não tinha ninguém. Nessa época, a tia dela deixou o cachorro com elas para elas tomarem conta, porque ela ia ter que viajar, então o cachorro ficou umas semanas na casa da Carla. E isso acontecia desses passos e o cachorro ia correndo para a varanda e ficava latindo para um ponto específico da varanda. Ninguém via nada, mas o cachorro estava lá parado, latindo, rosnando para um ponto específico. Isso aconteceu várias vezes. Um dia, a Carla e a irmã estavam dormindo no quarto, as duas dividiam o quarto, e a irmã da Carla acordou com o barulho de passos de alguém entrando no quarto, e ela ficou ali congelada, deitada, morrendo de medo, ouvindo esses passos cada vez mais próximos dela, e de repente ela viu como se alguém tivesse andado até a cama da Carla e tivesse coberto ela, porque a coberta se moveu sozinha, cobrindo a Carla. E ela ficou ali vendo isso tudo, completamente congelada de medo. E depois que a coberta foi colocada em cima da Carla, ela ouviu de novo os passos saindo do quarto. Uma vez também aconteceu uma coisa muito estranha com a Carla. Ela chegou da escola e ela foi direto pro quarto para poder guardar a mochila, guardar as coisas dela. E assim que ela entrou no quarto, ela teve aquela sensação de medo de que tinha alguma coisa muito ruim no quarto. E essa sensação foi tão intensa que ela não conseguia se mexer. Ela ficou paralisada no meio do quarto, sem conseguir se mexer, e ouvindo alguma coisa se movendo atrás dela. E ela não conseguia se virar para olhar, não conseguia fazer nada. Ela estava ali congelada. Isso durou durante um tempinho ali, até que ela conseguiu se mover e ela saiu correndo do quarto e não voltou mais lá naquele dia, né? Tipo, sozinha, pelo menos não. E ela não sabe o que aconteceu, ela não sabe o que era isso. Ela falou que a mãe e o padrasto dela levaram padres, levaram benzedeiras, levaram um monte de gente para tentar limpar a casa, mas nada funcionava, nada dava certo. Elas continuavam tendo essas experiências estranhas na casa, até que uma vez a mãe dela ficou sabendo de uma benzedeira e resolveu levar a Carla. E aí ela chegou lá nessa benzedeira e essa moça falou com ela, olha, hoje você vai para casa, você vai sonhar e amanhã você vai voltar aqui e você vai me contar o seu sonho. E foi isso que a Carla fez. Ela saiu da benzedeira com a mãe dela, foi para casa, dormiu e ela sonhou. Ela sonhou que o avô dela, que já tinha falecido, como eu falei com vocês no início do vídeo, estava preso em algum lugar e estava sendo torturado por duas figuras de sombra, sabe? Feitas de sombra. E ele estava sendo muito torturado, muito machucado por essas duas figuras. No dia seguinte, a mãe da Carla levou ela de novo na benzedeira e ela contou todo esse sonho para a moça. E aí essa benzedeira falou com a Carla que o avô dela estava lá na casa com elas e que ele estava protegendo a família de coisas ruins que estavam na casa, que queriam fazer mal para elas. Que elas estavam tendo essas experiências ruins, mas que essas coisas ainda não tinham conseguido efetivamente fazer mal para elas, porque o avô dela estava protegendo. Depois disso, a Carla falou que toda a família dela se reunia e rezava o Salmo 91 toda noite antes de dormir. E isso dava uma segurada nas coisas. Ela falou que não parava, porque nunca parou de acontecer coisas estranhas nessa casa, mas que esse ritual deles orarem juntos ajudava um pouco a diminuir a intensidade dessas experiências sobrenaturais esquisitas que eles tinham. E que essas experiências realmente só acabaram quando eles conseguiram construir a casa deles e se mudaram. Aí parou tudo, elas nunca mais tiveram nenhuma experiência esquisita desse tipo, assim, assustadora. Hoje em dia, a avó da Carla também já é falecida, mas antes dela falecer, a Carla teve uma conversa com ela sobre essa época, sobre essa situação toda, e ela contou para a Carla que nessa época que tudo isso estava acontecendo, que eles estavam vivendo essas coisas na casa, que ela via o avô dela na casa dela. Ela tinha se mudado para outra cidade também, como eu falei com vocês, e ela via o avô sempre na sala da casa e ela conseguia se comunicar com ele e ele falava que ele estava protegendo a família, que tinha coisa ruim querendo fazer mal para a família, mas que ele não ia deixar e que elas iam ficar bem.
Então, a Carla realmente acha que até hoje o avô dela e agora a avó também são como protetores para ela, sabe? Ela já viveu outras situações também na vida dela em que eles ajudaram ela e que ela consegue sentir claramente a presença dos dois. Ela falou que desde então outra família se mudou para essa casa, comprou essa casa e tá morando lá, mas que ela não sabe se eles tiveram experiências ruins lá. Ela acredita que não, porque nunca ninguém falou nada. Então ela espera que seja lá o que for que estivesse ali atormentando a família dela, que tenha sumido, porque pelo menos nunca mais encheu o saco dela. Então, né, já é alguma coisa. E para finalizar a história da minha seguidora Micaele, a Micaele falou que a família dela tem uma tradição que todo ano eles, em setembro, visitam os familiares que moram na zona rural. Eles sempre tinham que alugar carro para fazer essa viagem. Só que em 2014 o avô dela tinha comprado uma caminhonete novinha, então ele estava assim, super feliz, a família inteira estava muito feliz com essa aquisição nova, e eles fizeram a viagem na caminhonete nova. E ela falou que nesse trajeto da viagem também já era muito comum toda vez eles pararem na vendinha de um amigo do avô dela. Esse cara morava no caminho, né? Morava próximo da zona rural onde a família dela mora. E como é uma área muito afastada, não tem nenhuma cidade ali próxima, centro comercial nem nada disso, ele criou essa vendinha que vendia basicamente de tudo. Toda vez que eles estavam fazendo a viagem para essa zona rural, eles paravam lá para ver esse amigo, para cumprimentar ele, falar com ele. Então, nesse dia, foi isso que aconteceu. Eles estavam fazendo a viagem de sempre, pararam nessa vendinha, e aí a Micaele falou que desceu o avô dela primeiro, foi lá conversar com o cara, depois o primo dela e depois ela. Estavam os três no carro, na caminhonete. E a Micaele sempre gostou muito de tirar foto. Ela sempre foi aquela pessoa que carrega a máquina e tá tirando foto o tempo inteiro. E ela aproveitou para tirar uma foto da caminhonete nova, para registrar o momento da primeira viagem com a caminhonete. Então, na foto dá para ver a caminhonete com a porta aberta, porque o primo dela tinha acabado de descer do carro ali da porta, e o primo dela vindo andando em direção a ela. Na foto é isso, eu vou deixar a foto aqui para vocês verem. Bom, se vocês repararem lá, na caminhonete, na porta aberta, tem alguém sentado ali. Vou melhorar a resolução, porque a foto foi tirada em 2014, num celular, deixa eu ver qual que é, o S3 da Samsung. Então, assim, a resolução não era grande coisa nessa época, né, gente? Vocês estão vendo, gente, que parece que tem uma pessoa sentada ali com um lenço ou um hijab na cabeça, né, no pescoço, enrolado, e o olho completamente branco? Vocês estão conseguindo ver isso? Porque eu vejo nitidamente, claramente. A Micaele falou que na hora ela não viu nada, ela só tirou a foto da caminhonete, eles seguiram viagem depois, ficou tudo por isso mesmo. E depois, quando eles voltaram da viagem, que ela estava passando todas as fotos pro computador e tal, e aí que ela viu isso. E ela não faz a mínima ideia do que é aquilo ali, como que ela explica isso, porque ela não faz a menor ideia mesmo de quem seja essa pessoa. Nem ninguém da família dela sabe também. Ela me mandou a foto original e também me mandou os prints para ver a data, para provar que ela não fez nenhuma alteração, que é a mesma foto de 2014. E é isso, gente. Olha, é extremamente bizarro. Eu nunca duvido da palavra das pessoas, porque eu já vivi muito situações bizarras que eu não tive nenhuma explicação e que eu acho que só quem já viveu um negócio desse para entender como que é viver isso e ter pessoas falando, ai, mas é mentira, ai, mas é edição, não sei o quê. Só quem viveu sabe. Então, assim, eu nunca duvido, eu sempre vou acreditar na palavra da pessoa, sempre vou ter respeito com as histórias que me mandam aqui. E, cara, eu nem cogito duvidar. Eu vi essa foto e eu fiquei completamente arrepiada, é muito nítido, muito claro pra mim. E é assustadora. Chegamos ao final de mais um episódio, espero que vocês tenham gostado. Se você já passou por alguma situação bizarra, tem alguma história, um relato para contar, quer ver ele contado aqui, né? Por favor, me manda a sua história no medoencia@gmail.com. Eu vou amar ler a sua história. E a gente se vê no próximo episódio. É isso, meus amores. Obrigada por terem assistido até aqui e beijos.